falar aqui deste momento que nós vivemos aqui, esta amizade, esta comunhão, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser. Irmãos, e a amizade, ela precisa ser cultivada. A amizade, ela precisa ser cultivada, né? Porque se ela for cultivada, você vai ver que um dia valeu a pena ser amigo, valeu a pena chorar, valeu a pena estar junto, valeu a pena estar na guerra, valeu a pena estar também na bonança. Porque, irmãos, amigos, que é amigo, ele não abandona, ele morre junto. Ele morre junto. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, no livro de 2 Samuel, o capítulo de número 9, os irmãos vão ver que aqui está uma verdadeira amizade. Um homem que cultivou a sua amizade, foi mesmo contra até o seu próprio pai, mas ele tinha uma amizade. E esta amizade foi recompensada. Nós vamos ver a história de Mefibosete. E se você olhar para a história de Mefibosete, você vai encontrar aqui algumas coisas que está dizendo nesta palavra. Você vai ver que tem sentido aquilo que é que nós vamos falar aqui nessa tarde. Para nós falarmos de Mefibosete, nós temos que falar de Davi, nós temos que falar de Jonatas, nós temos que falar de Saul, nós temos que falar desses homens, porque esses homens estão dentro dessa história. Esses homens estão dentro desta história. E quando eles pensavam que a história ia acabar, um dia Deus trouxe à tona a mente do rei e disse: eu preciso ajudar alguém que um dia foi meu fiel amigo, meu fiel companheiro. Eu preciso fazer algo para a benevolência. Eu preciso ajudar alguém da linhagem do meu amigo. Eu preciso. E a Bíblia diz que aquele homem chamado Davi perguntou se existia da linhagem de Saul alguém que ele poderia usar de benevolência por amor de Jonatas. Não era por amor a Saul, mas era por amor a Jonatas. Veja aí, perguntou Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu trate com bondade por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamou-se que viesse a Davi e disse: rei, és tu Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar bondade de Deus? Respondeu Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo à casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi prostou com seu rosto em terra, inclinou e disse a Davi: Mefibosete. Respondeu ele: teu servo. Disse Davi: não temas, pois certo que usarei de bondade contigo por amor de Jonatas teu pai, e restituirei toda
terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Veja aqui, que história é essa? Veja que história a qual nós lemos aqui nesta tarde. E vamos ver aqui o próprio Deus trabalhando no coração do rei. E se nós olharmos para a Bíblia, você vai ver que um dia, antes de Jonatas morrer, você vai ver que um dia Davi e Jonatas fizeram um pacto de amizade. E nesse pacto de amizade, Davi disse: olha, Jonatas, ainda que você morra, eu usarei de bondade para com os teus. E Jonatas guardou aquela mensagem, Davi também guardou aquela mensagem, e eles prosseguiram a sua caminhada. E a Bíblia diz, irmãos, que um certo dia, depois da morte de Jonatas, nós vamos ver o rei Davi sentado no seu trono, ou até mesmo em sua mesa, ou até mesmo deitado na sua cama. Ele lembrou do pacto que ele havia feito com Jonatas, e ele se perturbou e mandou chamar os seus servos para usar de benevolência para com a linhagem de Saul e com seu filho, com seu amigo Jonatas. Veja, irmãos, que aqui eu quero colocar para você um temazinho nessa mensagem que diz assim: o que é que você perdeu no caminho? Pastor, mas o que eu tenho a ver com isso? Nós temos muito a ver com isso, porque essa palavra é para nós aqui nessa tarde. E se nós temos uma amizade, o meu melhor amigo, ele se chama Jesus. Esse, para mim, ele não mente, para mim, ele não falha, ele está sempre comigo. Amém. Este é o meu melhor amigo. E ele sabe que ele fez uma aliança comigo, e essa aliança, ela é eterna. E eu sei que eu fiz uma aliança com ele, e essa aliança, ela tem que ser eterna. E se eu for fiel, ele vai ser fiel. E se eu for infiel, ele vai permanecer fiel. Amém. Ele não vai mudar. Eu posso mudar, mas ele continua sendo o meu amigo. Amém. Posso eu ver, irmãos, o céu se manifestar, e Deus, Jesus, o Espírito do Senhor, e Jesus olhar para Deus e dizer: Deus, deixa eu ajudar o meu amigo, mesmo que ele é infiel, deixa eu ajudar ele, eu estou intercedendo por ele. E quando eu olho para isso, irmãos, eu vejo aqui Deus trabalhando no nosso meio. Porque se Jesus pedir ao Pai, Ele o concede, porque eles são amigos. Ele não pode dizer assim: não, eu não vou abençoar ele, eu não vou abençoar ela, eu vou abençoar, a pedido do meu filho, eu vou abençoar. Alguém está entendendo aqui? Amém. Então vai entendendo aí, que no final você vai ver o que é. Escuta, quando eu olho para essa passagem, eu vejo o sonho de um homem, para ele dizendo: acabou. Um homem de uma linhagem real, que era da linhagem de Saul. Saul tinha o seu filho Jonatas, e Jonatas teve o seu filho chamado Mefibosete, ao
automaticamente ele fazia parte da linhagem real. Como rei, Saul foi rei, ele fazia parte, ele estava dentro do palácio. Mas o dia em que Saul saiu e Jonatas não quis assumir o seu trono, automaticamente você poderia dizer assim: mas se Saul saiu, quem tinha que assumir o trono era Jonatas, porque ele era filho. Não, é porque Deus havia rejeitado Saul, e é porque também Deus já havia escolhido Davi. Se fosse para Deus escolher Jonatas, Deus escolheria Jonatas. E Deus escolheu Davi, porque a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz que Jonatas não olhou para isso. Jonatas cultivou a sua amizade com Davi. Jonatas tinha um bom relacionamento com Davi, e ele parece que até torcia para que Davi fosse o próprio rei. Porque a Bíblia diz que quando Saul tentou matar Davi, quem avisou Davi para fugir?